Agora a gente vai para Brasília. A Agatha Gonzaga já chegando aqui, dividindo tela. Comitiva que vai até o Rio de Janeiro, onde está a Marielle, com ministros do governo, está saindo lá de Brasília. A gente quer saber, Agatha, quem vai até o Rio de Janeiro, o que já tem na agenda, o que devem discutir, porque essa discussão aí, o governo não me avisou, a gente tem que resolver o problema de agora. É isso que a gente quer saber, e principalmente a população. De agora, das próximas, crime organizado no país, essa é a discussão que tem que ser feita. Boa tarde, Agatha, bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde para você também, a todos que estão com a gente. Bom, estava marcado para sair às 3 horas, mas a informação de momento é que agora que os carros dos ministros estão chegando aqui na base aérea de Brasília. E quem vai nessa viagem, então? O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, a ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, e a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Esses nomes foram definidos ainda ontem na reunião emergencial convocada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que hoje está aqui no Ministério do Desenvolvimento, Infraestrutura e Comércio, enquanto o presidente Lula ainda não tinha ciência de que essa reunião iria acontecer. Mas hoje de manhã, o presidente convocou esses ministros e outros para um debate, uma conversa sobre como deveria ser a atuação do governo federal neste caso. E por meio de Ricardo Lewandowski, ele foi informado o seguinte, que Lula ficou estarrecido de uma operação deste tamanho ter acontecido sem o apoio do governo federal, ou melhor dizendo, sem a comunicação do governo federal. Mas, como você disse, agora não é o momento de dizer de quem é a culpa ou quem deveria ter agido ou não, que o governo federal precisa sim agir e de que maneira será essa ação. A ideia dessa comitiva é que ela seja recebida hoje pelo governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, lá no Palácio do Guanabara, para uma conversa e para uma oferta de ajuda. Ainda não se fala sobre GLO, que a gente tem tratado bastante aqui, até porque, segundo o governo federal, é preciso que o Estado peça essa garantia de lei e de ordem, reconhecendo a falência da segurança pública e que nenhum pedido foi feito por parte do Rio de Janeiro. Mas, de toda maneira, também não é interessante para o governo federal colocar as forças militares, todas as forças militares nessa ação, para que também não se torne ali um cenário de guerra ainda pior do que a gente já está vendo. Então, qual que é a ideia, né, desse encontro? Oferecer vagas nos presídios federais, como já foi feita essa oferta, colaborar com os peritos criminais, médicos legistas, de bancos de dados e de balística, e aí ajudar também na elucidação dos crimes e identificar os mortos. Esses são os pontos principais da oferta que deve ser feita agora à tarde, então, ao governador do Rio de Janeiro, mas é claro que essa conversa não é só de um lado. Os ministros também devem ouvir as súplicas ali do governador, saber o que o Rio de Janeiro precisa de ajuda e debater se vai ser possível ou não, ou o que mais o governo federal pode fazer para resolver esse problema. Enquanto eles fazem essa reunião lá, aqui em Brasília, seguem as discussões também acerca do que fazer com essa situação, principalmente no Congresso Nacional, e assim como Lewandowski, antes de sair daqui, também reforçou. Há uma urgência com relação à PEC a PEC da Segurança Pública, que deve ser pautada logo menos antes da chegada de novembro, justamente para ter ali regras mais duras ou definir de quem é a responsabilidade em ações e situações como essa que a gente está vivendo ontem e hoje. Volto com você. É isso aí, Agatha. Inclusive, a gente estava fazendo um debate aqui no último bloco. O deputado Sanderson do PL chegou a comentar sobre a PEC da Segurança Pública. O deputado Tarcísio do PSOL também. O deputado do PSOL reclamando, né, da morosidade, da demora, realmente. Mas a gente sabe que esse é um texto que tem sido muito discutido e muito criticado, principalmente pela oposição, pelos parlamentares de oposição. O próprio deputado Sanderson disse, olha, a gente está trabalhando em cima desse texto para fazer algumas modificações, porque eu trabalhei lá na Polícia Federal, enfim, tem algumas coisas que na prática não vão funcionar. Então, o que a gente precisa é que eles trabalhem de um lado ou de outro, essa discussão aconteça. Isso é só um passo, né? Não acredito que isso vá resolver o problema do crime organizado no Brasil, mas a gente precisa que isso aconteça, obviamente, o quanto antes, mas que seja algo que na prática realmente vai dar certo. A gente lembrou também hoje aqui com os deputados, ontem com as entrevistas que eu fiz com procuradores do Rio de Janeiro, existe um buraco também ali na legislação.
né? A questão de quantos que foram presos nessa operação já deveriam ter sido presos outras vezes, quantos já tiveram passagens pela polícia e quantos voltaram para o crime organizado. Então, é uma discussão bem ampla, que não passa só como combater o crime organizado hoje já existente, mas como a gente fala também de segurança pública, mas como a gente garante na legislação que a polícia não continue enxugando gelo, que é o que ela faz hoje contra o crime no país. Obrigada, Agatha. Até mais, viu? Até mais, a gente volta. Olha, e no meio disso tudo, é claro, o CPI do crime organizado, né? Entrou na pauta de novo, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou